Olá pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, mais uma vez, no dia 25 de julho de 2024, estou aqui gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Então, dessa vez, eu voltei aqui para falar do movimento e da entrada de Mercúrio no signo de Virgem, o signo que ele rege. Mercúrio rege Virgem e rege Gêmeos. Mercúrio é a mente, o mental, certo? Em Gêmeos, signo de elemento ar, esse mental está ali, esse Mercúrio, esse mental, ele vai muito ali pelas comunicações. Ler, escrever, falar, escutar, né? Caminhar, o movimento próximo, as ruas, as pequenas viagens, tudo isso é Gêmeos e Mercúrio tem a ver com isso também. E as viagens, de uma maneira geral, é sempre bom olhar Mercúrio no mapa, certo? Então, nessa relação com Gêmeos, são as comunicações, ler, escrever, falar, escutar. Como eu já disse em outro vídeo, essa comunicação, esse ler, escrever, esse falar e escutar, ela é muito mais importante de ser observada com relação a quem escuta o que eu falo, com relação a quem lê o que eu escrevo. Então, muito mais importante do que eu falo e do que eu escrevo é a observação com quem escuta o que eu falo ou com quem lê o que eu escrevo. Como é que isso chega em quem escuta o que eu falo ou com quem lê o que eu escrevo? E o contrário é verdadeiro, entende? Então é sempre bom observar isso aí. Sobretudo ali nessa história de Gêmeos. Gêmeos é o curioso, né? Ele olha para um lado, olha para o outro, olha para um lado, olha para o outro, olha para o outro, olha para o outro. E aqui vai dar o alô. Então tem uma curiosidade, certo? Em Gêmeos ele vai fazer um eixo com o Sagitário. Então dessa curiosidade ele vai ir para os estudos mais avançados, porque Sagitário está ligado às universidades. E nas universidades tem todas as faculdades de todos os cursos, de todos os assuntos, não é? E dessa curiosidade ele vai para um entendimento maior, para um entendimento mais avançado, né, dos estudos superiores, né, os ensinos acadêmicos. E aí, desses Gêmeos e desse Mercúrio em Gêmeos, ele avança lá para a mente superior em Aquário, onde vai para uma mente super superior, quer dizer, sai dessa mente do mental, dessa consciência mental e vai para uma consciência superior, que eu costumo falar aqui, que são as emoções e os sentimentos acontecendo em uníssono, sendo manifestado pelo ser da pessoa, certo? Por quê? Porque Aquário é a mente superior, Aquário, fazendo eixo com o leão, o coração, certo? E aí, esses dois acontecendo em uníssono, manifesta-se pelo ser da pessoa, que é a sua alma, o seu espírito, a sua espiritualidade. Ok? E em Virgem, essa mente vai organizar tudo isso aí. Vai desenvolver uma organização, uma metodicidade, uma disciplina, a pormenorização, a análise, os detalhes, os pormenores, a limpeza, a higiene, a saúde. Gêmeos lá na terceira casa, Virgem lá na sexta casa, a casa da saúde, do dia a dia, do servir, do ser servido, né? Esse Virgem vai fazer um eixo com quem? Com Peixes, a alma, o espírito, a espiritualidade. Então, organizando esse Virgem, organizando esse mental, essa mente organizada que analisa, que observa, que detalha,
que pormenoriza as coisas, que desenvolve os pormenores, vai dar conta de entender todos aqueles assuntos do eixo Virgem, Peixes, lá em Peixes, dos assuntos da alma, do espírito, da espiritualidade, dos sonhos, dos devaneios, das ilusões, do caos, da confusão, da névoa que confunde tudo, que embaça tudo. É Virgem que vai dar condições desse entendimento com esses assuntos lá em Peixes. E de Peixes para Virgem, para não ficar muito nos sonhos dos devaneios, das ilusões, das fantasias e no mundo demais da espiritualidade, já que a pessoa está encarnada aqui nesse planeta Terra, nesse mundo da matéria, entende, do corpo material, Peixes, fazendo essa conexão com Virgem, organiza tudo isso e dá um equilíbrio para ele dar conta de conviver aqui. E não ficar no caos, não ficar na confusão, não ficar nas ilusões, no devaneio, na névoa, ou enveredado no álcool, nos alucinógenos, nos enteógenos, nos psicodélicos, nas bagunças e nas confusões que muitas vezes esse mundo aqui proporciona. Então, porque desenvolver o mundo da espiritualidade é maravilhoso. Sobretudo, conseguir desenvolver esse mundo da espiritualidade aqui na Terra, no planeta Terra. Virgem, esse mental, esse Mercúrio em Virgem, dá as condições disso. Entende? Então, onde a pessoa que conhece o próprio mapa tem Virgem ali no mapa, a partir de hoje, e até o tal dia que eu vou colocar aqui daqui a pouco, esse Mercúrio vai estar fazendo esse movimento em Virgem, depois ele vai voltar para o Leão, aí nessa retrogradação ele vai refazer os assuntos ali de Leão, aí é interessante ter um mapa também para entender onde está Leão, até os dias que vai voltar, depois ele volta para Virgem de novo, né? Ele entra em Virgem, refaz em Virgem, volta para Leão, refaz em Leão, volta em Leão no movimento direto, já fazendo de novo o que foi refeito, volta em Virgem, fazendo de novo o que foi refeito, e aí anda em Virgem até dar tal data aqui. Tá certo? E agora eu vou pegar esse livro aqui, ó, maravilhoso. Olha o tanto que está bem usado no dia a dia esse meu livro aqui. Vai até 2050. São as efemérides. Tábua dos movimentos dos planetas nos signos. Esse aqui vai até, é de 2000 até 2050. Né? Como eu não vou estar encarnado além de 2050, acredito que até antes já vou estar desencarnado, então isso aqui é o suficiente. Mas a informática hoje dá condições da gente fazer muitos estudos antes e para mais na frente. Então esse livro aqui, ó, mostra o movimento dos planetas nos signos, entende? Esse aqui é um livro maravilhoso para os namorados, né? Para namorado e o namorado e a namorada estudarem, né? Porque só muito apaixonado um pelo outro e com muito amor na astrologia, realmente pega um livro desse aqui e vira romance nos relacionamentos, né? E com esse amor na astrologia, com essa paixão na astrologia, que pode mostrar assim, porque a astrologia é um estudo assim maravilhoso, né? Maravilhoso. Que o diga Jung, né? Que era astrólogo, inclusive tem um livro que foi lançado recentemente, que chama O Astrólogo, falando de Jung, falando de toda a relação dele com a astrologia, né? Um livro da Liz Green, que é uma astróloga também maravilhosa, falando dessa relação de Jung com a astrologia, que foi traduzido para o português pela astróloga também muito competente, muito maravilhosa, Márcia Ferreira, né? Que está lá um livro assim digno de ser lido. Busca lá na Regulus ou lá na Gaia Astrologia, que eu acredito que eles estão vendendo esse livro lá. Dá preferência lá para Regulus, para a Escola Gaia de Astrologia, né? É gente nossa aqui do Brasil
escolas de astrologia maravilhosas, deve ter outras escolas também que vendem, então dá preferência aí de comprar esses livros nesses locais, não é? E outra pessoa, assim, astrólogo, que foi um astrólogo maravilhoso, né? Além de filósofo, escritor, poeta, dramaturgo, que pensava maravilhosamente bem, sentia maravilhosamente bem, que também era astrólogo, era o Fernando Pessoa. Então, olha o tanto que a astrologia é linda e maravilhosa, né? Para quem não estudou ainda, busque estudar, vai ficar muito surpreso com o entendimento que vai ter do próprio mapa, porque o grande lance é esse, nós estudarmos o nosso próprio mapa. Não tenta controlar nada, nem ninguém pelo mapa, não. O mapa dá condições da gente se entender e entender a vida com quem a gente relaciona. E ainda assim é um estudo assim que tem que ter muita calma, muita humildade, muita paciência para dar conta de desenvolver isso aí, porque vai depender do desenvolvimento de cada pessoa, não é? Eu mesmo, que sou astrólogo há muitas vidas, nessa também já sou há mais de 30 anos, ainda apanho e muito para dar conta disso tudo, porque estou num processo de aprendizado. Eu sou um aprendiz, né? Então vamos aqui usar esse livro aqui maravilhoso para namorar, né? E vou usar aqui o meu aumentador de visão aqui também para desenvolver isso aqui. Então hoje, a partir das, deixa eu ver, que eu abri o mapa aqui, das 19 horas 43 minutos pelo horário de Brasília, começa esse movimento de Mercúrio em Virgem, certo? Esse movimento de Mercúrio em Virgem, e aí ele vai fazer esse movimento direto de Mercúrio em Virgem, e lá, no dia 5 de agosto, ele começa um movimento de retrogradação em Virgem, nesses graus que ele já andou em Virgem. Então, muita atenção com o que vai falar, com o que vai pensar, com o que vai ler, com o que vai escrever, assinar documentos, todas essas coisas. As viagens, as pequenas viagens, as viagens de uma maneira geral, o ir e vir nas ruas, na cidade, muita atenção. Então, de hoje, aí cada um olha o seu mapa, ou procure uma astróloga ou um astrólogo da sua preferência, ou procure a gente para fazer um mapa, para a gente fazer um estudo aqui mais detalhado. Então, de hoje até 5 de agosto, ele anda em Virgem. Aí ele começa um movimento de retrogradação, que vai rever tudo isso que foi falado, caminhado, andado, lido, escrito, escutado, todos os assuntos aqui de Virgem, né? Ler, escrever, falar, escutar, ir, caminhar, blá, 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 que eu já falei aqui, em Virgem. Aí ele começa um movimento de retrogradação, certo? A 4 de Virgem. E aí, no dia 14 e 15 de agosto, horário de Brasília, ele começa esse movimento de retrogradação em Leão, certo? A 29 graus de Leão. Aí ele vai fazendo esse movimento de retrogradação em Leão, aí ele começa um movimento direto no dia 27 de agosto, em Leão, né? Ele retrogradou, reviu tudo em Leão, foi revendo a mente, foi revendo tudo que eu já falei aqui antes, foi revendo tudo em Leão. E Leão já vai ter ali aquela talvez uma soberba, uma arrogância, ou talvez também um processo de muita criatividade mental, entendeu? Uma criação fantástica, uma fala bacana, uma conversa bacana, uma conversa confiante, de autoconfiança, de liderança em Leão, né? Foi refeito todos os assuntos ali. Aí ele em Leão começa o movimento direto, né? Refez em Leão pela data que eu já falei, começa esse movimento de Leão direto no dia 27 de agosto, certo? Começa esse movimento direto em Leão. Aí ele vai movimentando direto em Leão e entra novamente no dia 9 de setembro, horário de Brasília, em Virgem novamente,
fazendo o movimento direto de novo em Virgem, certo? Aí vai ali de novo em Virgem até o dia 25 de setembro em Virgem, certo? E aí ele vai entrar em Libra, e aí a conversa é outra, e aí nós vamos postar aqui um outro vídeo. Então, Virgem, desculpa aqui a imagem, Virgem, Mercúrio em Virgem é a mente. Analisar, pormenorizar, detalhar. Casa 6. Eu falei bastante lá no início do vídeo para ele não ficar longo demais aqui. Ele em Gêmeos, Mercúrio rege Gêmeos, e ele em Virgem, Mercúrio rege Virgem, certo? Nessa retrogradação lá em Leão, retrogradar refazendo os graus ali de Leão, que já foi colocado aqui, e depois entrando em Leão de novo, depois fazendo, né, já atuando. Então, o Leão é o magnânimo, a confiança, a alegria, né, a criação, a criatividade, a autoconfiança. O lado não bom é a arrogância, a soberba, entende? Achar que sabe tudo sozinho e tal, tudo mais. O lado bom, a mente boa, a mente criativa, a fala boa em Gêmeos, a fala criativa, organização, organizar todo o processo de criatividade, detalhar todo o processo de criatividade, fazer uma criatividade muito detalhada, muito limpa, entende? Muito precisa, percebe? Um processo criativo que de dia a dia, que promove, que é pragmático, que é produtivo, entende? Que é prático, mentalmente falando, nesse processo de criativo. E em Virgem, essa praticidade, esse pragmatismo mental, mais ainda, com muitos detalhes, muita riqueza de detalhes, entendeu? Muita capacidade de desenvolver esse mental, sabe? Com muita análise, com muito pormenor, com muito detalhe, como eu já expliquei no início desse vídeo também, para não ficar muito longo aqui, ok? Então esse é o Mercúrio, que começa hoje, esse movimento no signo de Virgem, aí ele vai retrogradar, vai até Leão, depois ele entra de novo no processo direto em Leão e Virgem, até chegar em Libra, que aí nós vamos fazer um outro vídeo aqui, e foi dado as datas aqui. Vai pausando aí para anotar direitinho o que eu usei ali, usando o livro da efeméride, né, que é a tábua dos movimentos dos planetas, nos signos, né, livro bom de namorar, tá certo? De quem gosta de namorar, o namorado com a namorada, o namorado com o namorado, e de quem gosta da astrologia, né? A astrologia é um conhecimento maravilhoso, já citei aqui Jung e Fernando Pessoa. Quem quer despertar, né, de uma maneira muito abrangente, né, em todos os planos da matéria e da espiritualidade, busquem astrologia, busquem fazer um curso de astrologia. Está cheio de astrólogos aí, astrólogas maravilhosas que passam e que fazem esse curso e que dão aula, entende? Gente muito boa, não vou citar aqui, eu já falei da Regulus aqui, por exemplo, falei da Gaia, tem um Carlos Holanda, que é muito bom, tem o professor Carlos Falcão, que é muito bom, tem o professor Carlos Armite, que é muito bom, entendeu? Então procure essas pessoas aí, que é gente muito bacana, gente muito competente, gente muito séria, né, para fazer, para desenvolver esse estudo da astrologia aí, ok? Muito legal. No Rio de Janeiro tem gente muito competente também, em São Paulo, Rio Grande do Sul, outras astrólogas aí maravilhosas. Aí é muita gente, não dá, fica até assim, injusto deixar de falar de algumas outras pessoas aqui que eu amo muito, que eu gosto muito, aqui que agora não está me vindo a lembrança aqui, por exemplo, para falar isso aqui, né? Eu virei as costas aqui, desculpa que eu fui tentar ver uma história aqui, mas esqueci de uma astróloga aqui, mas depois eu falo no outro vídeo, ok? É assim mesmo, de maneira livre,
tranquila, que eu gosto de desenvolver as minhas atividades, né? De uma maneira bem legal, bem assim, de gente para gente, bem humanística, bem de astrologuês com humanês, ok? Muito agradecido, até a próxima, valeu, fique em paz, até mais, tchau.